Então, pessoal, eu não vou falar exatamente sobre RPA, sobre automação de processos hoje, tá? A proposta aqui é bater um papo sobre a adaptação da gestão ágil quando você está implementando projetos diferentes daqueles projetos padrões que a gente está acostumado a tratar com agilidade, tá? Com TI. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de todo esse processo de aprendizado e adaptativo que nós tivemos para a gente continuar a nossa resiliência ali naquela proposta de continuar implementando o ágil nas nossas entregas, na nossa forma de atuar. Só que para isso eu vou primeiro mostrar para vocês aqui uma agendinha de como que eu pretendo trabalhar esses próximos minutos aí com vocês, tá? A ideia é falar rapidinho aqui quem eu sou, para vocês entenderem com quem vocês estão conversando, tá? Vou falar um pouquinho, é muito rápido ainda, sobre o que é RPA, para vocês começarem a entender qual é a complexidade por trás de um projeto de RPA, e vou falar um pouco do nosso framework que a gente adota aqui na Globo, tanto para captação quanto para construção dessas automações, tá? Prometo que até ali o 3 vai ser bem rapidinho, é mais para poder dar esse contexto, e depois eu vou falar para vocês como é que a gente atuou no ano passado utilizando Scrum, né? O que aconteceu no uso do Scrum, que a gente sacou ali uma grande necessidade da gente se reorganizar, né? Da gente aprender e evoluir de alguma forma, tá? E para esse ano a gente acabou utilizando já a metodologia Kanban. Vocês vão entender ali quais foram as características que fizeram a gente ir para o Kanban, mas aqui não é uma discussão de Scrum versus Kanban. É uma discussão mesmo de, gente, a gente aplica alguma coisa e a gente precisa, às vezes, adaptar essa alguma coisa para a nossa realidade, e não a nossa realidade para essa metodologia, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, é só esse slide, é bem curtinho, tá? Sou casado, tenho 2 filhos, já falo logo que eu tenho 2 filhos, porque a qualquer momento alguém pode entrar aqui no meu quarto, e se isso acontecer, eu vou ter que pedir desculpas, então já estou antecipando aí essa possibilidade. Isso, é claro, se algum deles fugir lá das amarras, né, que eles estão amarrados, só que estão amarrados no iPad. E já tem algum tempo que eu trabalho com projetos de BI e Analytics. Os projetos de BI, eles têm umas características muito parecidas com os de RPA, quando a gente vai trabalhar com metodologia ágil, né? E já tenho 6 anos aqui atuando na Globo, não são 15 menos 6, tá? São 15 mais 6, então já tenho uma certa idade. E estou há 2 anos aqui liderando as iniciativas de automação de processos na empresa. Tá aí o meu LinkedIn, caso alguém queira me procurar lá para conversar um pouco mais depois. Vamos lá. RPA, gente. RPA trata da automação do processo operacional humano. Ou seja, eu tenho um cara ali que está atuando em alguns sistemas no dia a dia de uma forma bem operacional, bem padrão, bem metodológica. Todo dia ele aperta o mesmo botão com o mesmo propósito. Eventualmente, ele flutua a regra de alguma forma, mas basicamente ele tem sempre aquele mesmo propósito repetitivo no dia a dia. Gente, esse trabalho é robótico, esse trabalho não é humano. É nesse momento que o RPA entra. Ele entra para automatizar este processo. Então, o RPA ele é uma tecnologia que imita os seres humanos, usando as mesmas interfaces gráficas e as mesmas ferramentas que o usuário utiliza para executar aquele processo, tá? Algumas características principais são as tarefas baseadas em regras, a necessidade de dados estruturados, na maior parte, né, porque isso facilita o desenvolvimento a programação daquela automação, né? Muita repetição daquele processo, né, justamente para justificar, né, porque eu estou trocando algumas das minhas horas para construir uma automação por outras horas colhendo o benefício daquela automação que são suas. Então, eu preciso ter muita repetição para valer a pena, para justificar, tá? E, eventualmente, a gente também consegue reduzir alguns custos operacionais, custos savings de alguma demanda reprimida, redução de erros, reexecução da mesma atividade por conta de erro humano. Então, traz algumas questões assim, como também algumas vantagens, como, por exemplo, um log end-to-end de um processo. Por exemplo, eu opero o sistema A, eu opero o sistema B, mas não existe um tracking de auditoria
daquele end-to-end. Então, aqui a gente está falando da possibilidade também de ter esse log end-to-end, né? De uma forma um pouquinho mais avançada, também existe a questão da automação cognitiva, né, que, por exemplo, aplicado à interpretação de uma imagem, à retirada de informações de um determinado texto, para a gente poder produzir algum resultado. Então, o RPA ele vem ali desde do Robotic Process Automation até a automação inteligente, utilizando características cognitivas e em estágios mais avançados, Analytics pesado. Tá? Basicamente, estamos falando aqui de Excel, sistemas, PDF, acesso a aplicações, cadastros e atualização de informações. Basicamente, é esse o tipo de mecânica que o RPA consegue te ajudar no dia a dia. Bom, acho que eu já falei um pouquinho do que é a automação robótica de processo, vou falar agora do nosso life cycle, né, de automação. Né? Tudo começa ali na identificação de uma demanda. Então, aqui eu construí uma historinha, né, que lá na área de negócio, um problema é percebido, esse problema ele pode ser eventualmente resolvido de uma outra forma, e essa demanda ela é captada e vem para o time do QA de automação. Tá? Agora, só para posicionar vocês, eu estou falando um pouquinho do nosso life cycle de trabalho, do nosso framework. Isso vai ajudar a gente a entender o Scrum daqui a pouco. Como é que a gente aplicou o Scrum nisso. Tá? As etapas de trabalho que a gente segue. Pegamos essa informação e identificamos, vamos analisar essa demanda, né, para a gente poder entender ali inicialmente o quanto essa demanda aparentemente é automatizável e aparentemente ela gera de benefício para a empresa, gera de benefício para o usuário de negócio. Tá? A proposta aqui é a seguinte, e aqui já vai a primeira dica, fiquem ligados nisso. Eu tenho uma pessoa do time que está analisando este processo. Ela gasta tempo fazendo isso. Tá? E além dela gastar tempo fazendo isso, ela precisa analisar processos de diversas áreas, de processos diferentes, com características diferentes, para ela poder pegar o máximo de trabalho possível, porque a minha capacidade de desenvolvimento é limitada. Digamos que eu tenha um desenvolvedor entrega um processo em 2 meses. Então, em 12 meses no ano, eu consigo com aquele cara entregar 6 processos. Eu preciso dar para eles 6 melhores processos, porque a capacidade é limitada. Então, esse analista de processos que está aí nesse quadrinho, ele está trabalhando muita coisa. Tá? Vamos lá. Então, ele aqui está trabalhando o que é mais prioritário primeiro. O que ele julgar que é mais prioritário primeiro, né, porque é factível de automação e também aparentemente gera um bom resultado para negócio, ele vai calcular um business case daquele processo. Ou seja, ele vai realmente analisar ali as questões de custo e as questões de resultado que aquele processo pode trazer para a empresa. Nem sempre é financeiro, tá, gente? Às vezes é meramente ali uma questão de engajamento do time, porque eu estou tirando uma atividade mais chata da pessoa. Às vezes é uma questão de redução de um custo operacional por conta de uma ferramenta cara, aí eu fico muito tempo operando ela, então com isso eu consigo diminuir a quantidade de licenças, questões de segurança. Então, assim, podem ser características diversas que vão trazer aquele processo ali como um processo vantajoso, tá? Por assim dizer, para automação robótica. Então, esse cara foi ali, trabalhou, analisou, calculou o business case. Opa, esse processo tá bacana, eu vou mandar esse processo para desenvolvimento. Então, ali a gente vai utilizar ali aquela prática, né, de construção e evolução, né, ou seja, a gente vai entregando benefícios, aquela questão do MVP, até a gente entregar o produto final em produção. Então, a gente vai melhorando aquele robô até ele ser um robô realmente fora de série, que possa praticamente rodar sozinho. Tá? Uma vez em produção, a gente acompanha todos aqueles processos, né, todas aquelas automações que nós entregamos através do monitoramento de KPIs, monitoramento dos processos. Né? Aí aqui, só como curiosidade, não tem muito a ver com a proposta da agenda de agora, a gente na área monitora a execução e garante que aqueles processos estão sendo executados, mas a gente deixa sempre bem claro, cada robô que a gente coloca em produção é mais um elemento da força de trabalho digital. Então, eu sou o cara que garante que ele está batendo ponto.
eu peço para negócio, e para isso eu combino com o negócio sempre um protocolo de comunicação para aquele robô fazer o reporte para o negócio do que ele executou. Ou seja, eu garanto que o robô bateu o ponto e o negócio vai garantir que ele executou o trabalho dele direito, através dessa comunicação que o robô vai fazer com ele, falando, olha, esse aqui era o meu escopo de trabalho hoje, executei essas tarefas com sucesso, essas aqui eu não consegui, toma aqui o meu reporte de trabalho de hoje, e aí a área de negócio vai ali tomar a decisão de como é que vai seguir ali com o dia a dia, né? Bacana. Isso aqui foi só um exemplificado aí de como funciona o nosso ciclo de vida de desenvolvimento dos processos robóticos. Tá aí, esse é o framework, tá bom? Conforme eu falei, aquela etapa de identificação, onde a gente está falando ali da ideação de processos, como é que eu vou capturar toda aquela demanda, a etapa ainda dentro da identificação, que pode ser ali a questão das iniciativas vindo das áreas, as ideações que a gente organiza, né? Na prática, esse ano a gente fez cerca de 8 ideações. Então, assim, tem muita coisa ali que a gente utiliza para captar essas demandas. Nessas ideações, a gente esse ano conseguiu capturar mais de 300 demandas, mais de 300 oportunidades de desenvolvimento. Então, pensa naquele PO, aquele analista de processos que eu falei agora há pouco, analisando tudo isso, o cara pegou mais de 300. Será que esse cara entende perfeitamente as 300? Vamos lá, vamos seguir. Estou dando spoiler demais. Depois eu vou falar também ali da etapa de análise, né, que é o momento que a gente está ali comparando tudo aquilo que a gente identificou. A etapa de análise a gente faz numa ferramentinha que proporciona a gente fazer esse trabalho de forma rápida, né? Ou seja, eu tenho um questionário que eu entrevisto ali o ponto focal de negócio para entender cada uma daquelas 300 demandas, e ali em 15, 20 minutos para cada uma delas, eu consigo entender, assim, em alto nível, mas consigo entender o provável benefício que aquele processo vai trazer e também a complexidade aproximada para aquele desenvolvimento. Então, aqui eu estou fazendo perguntas como quais são os sistemas que aquele robô vai ter que tocar, quantas telas, quantas vezes eu executo essa tarefa por mês, dentro de um range, quanto tempo eu demoro para executar cada uma dessas unidades de execução, né? Poxa, cada vez eu demoro, sei lá, 10 minutos para executar aquele processo e executo esse processo 400 vezes por mês. Será que isso é interessante para robô, sim ou não? Qual o benefício por trás disso? Né? Existem oportunidades ali, talvez de um saving, de aumento de fatura, de faturamento, por trás dessa demanda. Então, está tudo isso aí ali naquela etapa de análise. Tá? Então, ali eu estou procurando menores complexidades e maiores valores. Né? Tudo aquilo que tem uma boa relação de complexidade com valor, eu vou qualificar. E aí, essa qualificação, quem está fazendo é o PO, aquele analista de processos. Esse cara vai gastar algumas horas fazendo esse trabalho. Na prática, ele está desenhando o processo, ele está calculando o business case na unha, ou seja, tudo aquilo que a ferramenta de análise na etapa anterior estimou, agora eu vou definir. É isso que esse processo vai gerar de benefício para a empresa. É isso que esse processo vai custar para eu construir. Então, assim, ali está na unha, na qualificação. Tá? Ou seja, para isso eu realmente preciso de algumas horas para eu poder verdadeiramente medir e ter assertividade naquilo que eu estou calculando que eu vou trazer de benefício para a empresa. Depois disso, eu entro na etapa de construção, que é onde eu estou fazendo ali já o refinamento e o desenvolvimento do robô. Refinamento é o desenho das histórias. Tá? Quais são as histórias do usuário que eu vou colocar naquele robô e como que eu vou organizar a minha construção, tá? Arquitetura, tudo mais. Acessos a sistemas, garantia de dados para teste, por aí vai. Depois a gente vai para a entrega, né, já ali com a etapa de homologação e operação assistida, produção e monitoração. Tudo isso o tempo todo amparado com o cliente, né, desde a etapa de identificação até o final, até para poder garantir que eu, de fato, estou usando metodologia ágil. A gente não usa ágil se o cliente não estiver do nosso lado o tempo todo. Tá?
Acho que já deu para vocês entenderem como é que é o ciclo de vida de desenvolvimento. E alguns spoilers que eu dei aqui, o principal deles é a quantidade de processos, não que eu construo, mas a quantidade de processos que eu analiso. Esse é o principal spoiler aqui. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um desenho padrão, vocês já devem ter visto algumas imagens parecidas com essa diversas vezes. Tá? E foi nisso que a gente se ancorou quando a gente desenhou a nossa forma de atuação lá no final de 2018. Isso para a gente poder executar esse trabalho em 2019. Tá? Então, quando a gente se ancorou nisso, a gente pegou ali as nossas etapas e colocou o PO, ele vai ser responsável pela identificação, análise, qualificação e criação das histórias de usuário. Tá? O nosso time de desenvolvimento vai ser responsável pela arquitetura e pela construção daquelas automações. O Scrum Master pela cadência, e logo aí de cara, quando a gente colocou isso para trabalhar e começamos ali a girar as nossas primeiras sprints, a gente teve logo um finding, assim, super importante, tá? E esse finding, ele está conectado com a aprovação. A gente estava fazendo alguns desenvolvimentos e a gente percebeu que a aprovação daquilo que a gente estava entregando na sprint não estava se dando da forma que a gente gostaria que fosse. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui e tentar pacificar um conceito é que o PO, por definição, ele precisa conhecer suficientemente bem aquele produto que ele tá coordenando, por assim dizer, para ele poder tanto explicar para o desenvolvedor, como também para ele poder estar ali no dia a dia do desenvolvimento, tirar dúvidas pontuais e ele também poder aprovar aquele desenvolvimento em primeiro nível. Claro que a aprovação final acontece lá na área de negócio, né? Eles precisam se sentir satisfeitos com aquilo que eles estão recebendo, mas o PO está ali no dia a dia. E ele vai dando esses checks de validade para o desenvolvedor. O que a gente percebeu aqui foi o seguinte: cada PO ele está ali trabalhando com 30 processos. Isso que ele está qualificando, não estou falando dos 300 de análise, não. Estou falando daqueles que ele está qualificando no time-lapse ali de 1 ano, para ele, no intervalo de 1 ano, para a gente desenvolver. Desses 30 processos, eu não desenvolvo 30. Eu desenvolvo os melhores business cases, lembrem disso. Então, na prática dos 30, eu ainda estou desenvolvendo menos. Esses 30 processos são de áreas diferentes e com propósitos diferentes. Gente, aquele cara que eu chamei lá no início de PO, ele é PO mesmo? Será que ele pode fazer isso? Será que ele sabe o suficiente para isso? Por melhor que o profissional seja? Então, a nossa primeira reflexão aqui foi, não, cara, esse cara que eu tenho no meu time, ele não é um PO. Ele é um analista de processos. Foi nesse ponto que a gente percebeu que a gente precisava fazer algum tipo de ajuste. Eu precisava criar um PO para o meu time. Eu não tinha esse cara, né? E para fazer a construção desse PO, a gente percebeu que esse cara, na verdade, ele é uma junção de um pedacinho de 3 pessoas aqui. O time, o analista de processos e o ponto focal de negócio. Só que o ponto focal de negócio não está do meu lado no dia a dia. Ele está lá na área de negócio fazendo o trabalho dele. E o meu time de desenvolvimento está aqui comigo no dia a dia, rodando. Como é que eu faço para eu ter um analista de negócios suficientemente dentro da entrega para ele fazer aquela validação diária de entendimento que o time de desenvolvimento precisa quando ele está gerando uma sprint? É difícil, porque eu não tenho a agenda dele na minha mão. A agenda dele, ele tem lá as prioridades dele. Então, a primeira coisa que a gente precisou aqui foi definir uma cadência de conversa, onde eu tivesse esse cara disponível para a gente acumular dúvidas e concentrar este momento para tirar. Bem como a gente, nessa cadência também, repactuar aquilo que eu estou para fazer, diminuindo ali a necessidade diminuindo, na verdade, o erro, né? Porque se eu sei bem o que eu vou fazer, eu estou ali combinando direito, provavelmente eu tenho mais chance de fazer certo na primeira vez. Então, a gente definiu aqui uma cadência semanal
onde eu sempre vou ter uma reunião envolvendo o meu analista de processos, o meu desenvolvedor que está tocando aquela automação e o ponto focal de negócio. Então, com isso, eu criei ali um PO virtual. Ou seja, eu tenho um analista de processos tirando dúvidas mais simples no dia a dia, mas eu tenho esta reunião para tirar as dúvidas mais complexas. E eu também, nessa reunião, eu estou pactuando, estou repactuando, estou melhorando a minha compreensão daquilo que eu vou continuar desenvolvendo na próxima semana. Então, digamos que a minha sprint começou na segunda-feira, na sexta-feira eu vou fazer essa reunião para fazer ali um realinhamento. E com isso eu garanto que na semana seguinte, já que eu uso aqui um time box de 2 semanas, que na semana seguinte eu ainda estou dentro mais ou menos daquilo que a gente combinou, porque eu usei aquela cadência com o analista de processos, com ponto focal de negócio, para redefinir, para redesenhar aquilo que eu vou fazer na próxima semana. Opa, eu vou clicar aqui nesse botão, vou extrair esse relatório e vou aplicar esta regra de negócio em cima desse relatório. É isso mesmo que você está precisando? É isso sim. Então, bacana. Eu tenho uma chance maior de acertar com isso. Então, aquela questão das aprovações que a gente estava tendo dificuldades, a gente conseguiu melhorar muito o nosso cenário com esse tipo de mudança. Tá? E uma outra característica que a gente tinha executando no nosso time, na verdade a gente tem até hoje, é que eu tenho alguns processos sendo entregues ao mesmo tempo. Tá? E eu tenho ali uma demanda de compreensão daquele processo muito grande. Por exemplo, um time tradicional, por exemplo, eu estou desenvolvendo ali um produto, e aí vamos pensar em qualquer produto, eu vou usar o exemplo mais padrão, geralmente a gente fala de livraria, né? Uma livraria virtual. Né? Eu tenho aquele produto onde eu tenho uma squad com 3, 4 desenvolvedores que só falam de livraria virtual, porque eles são a squad daquele produto. Então, quando alguma coisa chega, alguma nova característica para aquela livraria chega, meio que, entre aspas, tanto faz quem da squad vai pegar aquela característica nova, aquela feature nova, para fazer o desenvolvimento. Porque aquele cara já entende daquele negócio. Todos, na verdade, já entendem daquele negócio. Eles estão mergulhados naquele tipo de situação, naquele tipo de problema, e já estão imersos nesse produto há algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Tá? Então, qualquer um do squad que pegar, ele vai conseguir entender. E uma outra característica que traz aqui também é que lá na planning, né, desculpa, antes de falar da planning, qualquer um do time entende daquele produto. Quando eu estou falando de automação robótica, eu não posso me dar esse luxo, porque eu tenho um processo. E esse processo, às vezes, ele vai demorar 1 mês para desenvolvimento somente. Então, assim, geralmente o que a gente faz aqui é escolher uma pessoa do nosso time, um dev, e falar, cara, você é o responsável por esse desenvolvimento. E esse dev vai entender profundamente aquele processo. Melhor até do que o analista de processos. Tá? Então, esse dev... Claro que agora a gente já está em fase de construção e não mais em fase de captação de demanda. Esse dev, ele entende tudo suficientemente bem daquele processo, quando o sistema que aquele processo toca é friendly para automação robótica, quando ele não é, ele sabe tudo disso. O desenvolvedor 2 não sabe. Então, ali na planning, quando a gente vai fazer, por exemplo, o poker, para discutir ali qual é a quantidade de story points que cada história de usuário requer, demanda, né? A gente tem dificuldade, porque os outros desenvolvedores não conhecem tão bem esse processo. Então, a gente tinha problemas ali para fazer a nossa estimativa do que cabe na sprint, na hora da planning. Então, as nossas plannings, elas aconteciam muito vagarosamente. Às vezes, a gente demorava 2 dias para fechar uma planning, para fechar o que caberia no escopo daquela sprint. Poxa, eu tenho 2 semanas de trabalho, 10 dias úteis. De 10 dias úteis, eu perdi 2 dias só planejando. Então, mesmo trabalhando com Scrum, eu estava tendo uma dificuldade com o planejamento que a metodologia não deveria me trazer. A metodologia deveria me trazer um planejamento mais suave, mais ágil, né? Por assim dizer, para eu poder ter rapidamente uma estimativa do que cabe e o que eu vou desenvolver naquele time box de 2 semanas da sprint. Tá? Então, esses foram os problemas que nós tivemos. Uma planning defeituosa, porque eu não conseguia ter um planejamento com qualidade suficiente para eu poder saber o que caberia, ou às vezes eu dependia da opinião de uma única pessoa, que era o dono o desenvolvedor daquele processo,
né? E às vezes uma única pessoa não consegue perceber tão bem todas as características que circundam aquele desenvolvimento e às vezes erra, normal. Então esses erros eles aconteciam com certa frequência. E um PO, na verdade, não era PO, era analista de processos, e a gente precisou reorganizar a nossa atuação para a gente poder ter ali uma dinâmica mais assertiva. Tá? Para resolver esses problemas, criamos essa cadência de reunião e criamos ali uma história, né, que ajudou a gente a trabalhar, que é uma história que a gente não tinha até então, que era o refinamento, que eu já adiantei quando eu falei do nosso framework. O desenvolvedor passou a ser responsável pelo refinamento. Tá? Dessa forma, aquilo que o desenvolvedor chegava na planning e o PO explicava para ele qual era o que ele esperava para as próximas semanas, para as próximas evoluções do produto, e aí o desenvolvedor ia lá e dizia, poxa, isso aqui eu consigo fazer na próxima sprint, a gente precisou reverter. A gente falava, o desenvolvedor vai chegar junto do analista de negócios, do analista de processos, quando a demanda estiver terminando de chegar, através dessa história que a gente chama de refinamento, para ele poder, junto com o analista de processos, desenhar o processo to be, como é que ele vai construir, criar as histórias de usuário. Quem cria as histórias de usuário é o desenvolvedor, na nossa metodologia atual. Tá? Isso porque eu consigo garantir que ele entende o processo end-to-end e não mais aquele escopo do time box de 2 semanas. E com isso a gente melhorou ali a nossa assertividade de desenvolvimento. Mas ainda assim, eu tinha um problema com a time box de 2 semanas, que era a necessidade de, a cada 2 semanas, eu ter que repactuar o que eu vou entregar, sendo que o meu desenvolvimento, às vezes, demorava 2 semanas do robô inteiro, às vezes demorava 2 meses, eu nunca sabia quanto tempo o robô ia demorar para entregar, para terminar. Então, a time box, às vezes, acontecia de eu terminar um robô na metade da sprint, e aí eu já teria que estar naquela mesma sprint preocupado com como que eu vou incluir um segundo robô. E aí, por isso, a gente escolheu a gente acabar parando um pouco com o Scrum, para a gente poder se libertar da time box. Mas vocês vão ver que quando a gente embarcou no Kanban, a gente acabou embarcando no Kanban com rigorosamente a mesma coisa que a gente fazia no Scrum, as mesmas etapas, só que as mesmas etapas agora descritas em forma de história de usuário, de forma que eu teria o cartãozinho para cada uma das tarefas. E eu teria o time podendo trabalhar em cima daquilo ali de uma forma mais simples de planejar. E eu vou explicar isso aos poucos. Tá? Primeiro, eu vou explicar o nosso Kanban de upstream. Ou seja, eu peguei tudo aquilo que estava ali naquela época, naquele tempo de captação de demanda, né? E junto com o time, a gente construiu o nosso upstream, ali com a identificação, com a etapa de análise, a etapa de qualificação. Depois da qualificação, lembra que eu estou com o business case pronto, eu vou falar lá com o business owner para pedir para ele a aprovação para eu construir aquele robô. Então, eu tenho ali uma etapa de aguardando go no go, né, que é uma espécie de um parking lot. Uma vez que eu tenho o go, eu tenho o parking lot definitivo, que é o pronto para abastecimento. Esse pronto para abastecimento significa qualquer coisa que é avançada aqui, eu vou realmente construir. Até então, eu só estou analisando para perceber ali o que a gente vai entregar. Tá? Depois vem o nosso Kanban downstream, que é o Kanban de entregas. Aqui eu estou falando no nível de robô, não estou falando em história de usuário, em como eu desmembrei a cada um desses processos. Então, no downstream, a gente trabalha ali com uma etapa de refinamento, que é essa etapa que o desenvolvedor já embarcou, né? A etapa de construção, teste integrado, homologação e entrega. Tá? Nessa etapa de refinamento, o desenvolvedor ele vai cadastrar as histórias de usuário. Então, para isso, a gente usa uma ferramenta que me permite criar uma hierarquia entre o Kanban de robôs com o Kanban de histórias. Então, cada uma das nossas histórias está interconectada com algum processo. E aí que está a coisa legal que eu consegui diminuir aquele planejamento. Vamos lá. Eu tenho um robô que demora 8 semanas para ser construído. Tá? Digamos que eu já terminei de desenvolver ele. Levei 8 semanas para construir aquele robô. 8 semanas, no Scrum, eu gastava 4 sprints.
tá? 4 sprints, naquela média que eu estava levando, eu levava 2 dias só para fazer a planning, por sprint. Então, eu gastava 8 dias para fazer planejamento, tá? Esses 8 dias que eu tinha para fazer planejamento e que, às vezes, eu chegava no final com uma qualidade razoavelmente razoável, né? Não era tão boa assim e às vezes, eu precisava colocar algumas situações adicionais para realmente botar aquele robô pronto para entrada em produção. Então, quando a gente virou o método para cá, para o Kanban, na prática, o que eu trouxe foi trazer esses 8 dias de volta para a minha equipe, né? Eu sei que o desenvolvedor A, ele tem uma velocidade de entrega onde ele costuma entregar uma história de usuário em 3 dias. Se aquele robô, ele na hora do refinamento, ele colocou que aquele robô tem 5 histórias, ficou fácil planejar. 3 dias vezes 5 histórias, esse cara vai desenvolver esse robô em 15 dias. E aí eu tenho lá todo um histograma para poder saber qual é o grau de precisão que eu tenho para dizer isso para você. Então, eu vou poder falar para você. Eu não perco o planejamento, porque eu posso falar para as lideranças que eu, com 90% de certeza, eu vou entregar aquele processo em 15 dias. Eu consigo colocar aqui no meu planejamento e analisar quantos processos provavelmente vão caber no meu desenvolvimento do ano, com a capacidade de equipe que eu tenho. Porque com isso eu ganhei aquelas 8 horas, mas não perdi meu planejamento. O que eu perdi foi a minha exatidão de que dia eu tenho certeza, convicção que eu vou entregar aquele robô. Mas eu sei que com uma precisão, com um grau de precisão, um grau de certeza bastante razoável, eu sei que eu vou entregar aquele robô no dia tal, ou próximo do dia tal, tá? E aqui a gente criou algumas histórias, né? Então, eu tenho aqui a história, tanto a história de construção, né? E nessa história de construção, a gente tem 2 características básicas, que são as histórias de usuário e as histórias técnicas, né? Ou seja, história de usuário é tudo aquilo que vai gerar o benefício para o usuário. Por exemplo, eu fiz o download de um relatório e vou ter que trabalhar aqueles dados para poder fazer um cadastro em algum lugar, né? Isso é uma história de usuário, porque eu estou implementando ali dentro puramente uma regra de negócio. E tem aquelas histórias técnicas que a gente escolheu no nosso time, né? Poxa, determinadas coisas, como, por exemplo, o login no sistema tal. Caraca, aquele sistema eu acho que eu vou utilizar com outro robô, faz todo sentido eu criar um asset para aquele login, para fazer todo o tratamento de exceção que pode acontecer associado com aquela tentativa de login, com aquela tentativa de acesso. Então, para isso, a gente utiliza o advento das histórias técnicas, né, para poder garantir que, ao final das construções, a gente também está gerando assets. E aí, ali olhando ainda no Kanban de histórias, a gente usa aqui os 4 níveis, as 4 etapas padrão, né? Eu imagino que aí a maioria das pessoas que utilizam Kanban acabem por utilizar isso. Então, eu tenho aqui o backlog referente a um robô em específico. Quando o desenvolvedor termina vai pegar aquela tarefa para trabalhar, ele traz para ativo. Quando ele termina o desenvolvimento e acredita estar satisfeito com aquela construção, ele dá como resolvido. E aquela história que está como resolvida, a gente vai usar aquela cadência que a gente já tinha comentado antes. Essa cadência a gente manteve. Vamos trazer o analista de processos, vamos trazer o ponto focal de negócios e vamos trazer o próprio desenvolvedor, para o desenvolvedor apresentar aquela entrega e esse grupo juntos fazer a aprovação da construção. Sendo assim, a gente consegue encerrar aquela história já lá no início. Ou seja, quando eu entregar a 5ª história associada com aquele robô, eu meio que já homologuei ele. Eu já fui validando ele dia após dia, semana após semana. Então, quando eu chego no final, eu tenho um processo de teste integrado e homologação muito mais simplificado, porque eu consegui garantir que o ponto focal de negócio estava junto comigo o tempo todo, e eu também conseguia fazer com que ele aprovasse etapa a etapa da construção. Claro que aqui a gente sempre faz aquele disclaimer, você está aprovando de forma unitária, aqui está desconectado do todo, mas era isso aqui que você esperava que acontecesse? Sim. Na homologação a gente vai validar com mais qualidade, a gente vai validar mais cenários de testes, a gente vai validar com mais dados. Então, assim, a gente tem toda uma característica aqui para a garantia da qualidade daquele robô entrando em produção. Mas
No unitário, aquela pessoa já está satisfeita. Aquele ponto focal de negócio já entende como aquele robô funciona, o que ele pode esperar daquele robô, e ele já validou as etapas. Então, também não tem muitas surpresinhas aqui do... mas eu esperava que nessa determinada... que após essa atividade o robô fizesse mais isso. Isso a gente já superou. A gente já discutiu lá no passado. Aqui, agora, em tempo de homologação, a gente já está mais de acordo, né? A gente já pacificou esses temas todos. Pessoal, eu queria realmente contar para vocês aqui, né? O meu tempo foi mesmo utilizado para contar para vocês que essa história de adaptação do método, né? A gente definiu, a gente contratou uma consultoria, a gente construiu o nosso método juntos, etapa a etapa, quem era responsável por cada atividade, matriz, raça, aquilo tudo de praxe, tá? Mas quando a gente rodou, a gente percebeu que o método em si, o método puro, não era suficiente para a gente, que a gente precisava se adaptar, porque a gente tinha um problema diferente do problema tradicional de quem está trabalhando um único produto. A gente entendeu que o nosso produto ele é muito diversificado para a gente utilizar o método do jeito que ele foi concebido originalmente. Então, a mensagem aqui é essa, pessoal. A gente adaptou o método, né, no final das contas, a gente utilizou o método, a gente tenta seguir ele o mais à risca possível, mas a gente precisou adaptá-lo para a nossa necessidade específica e não adaptamos a nossa necessidade específica realmente, rigorosamente, como o método mandava. Então, eu queria aproveitar para agradecer vocês. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência, e fico agora disponível aí para bater um papo, caso tenha chegado algumas perguntas aí com o Bernardo. Perfeito, Antônio. Cara, muito obrigado. Valeu demais mesmo, daqui a pouco minha câmera vai aparecer aí. E aí, pô, queria agradecer demais aí sua participação. Obrigado, Antônio. Pô, foi incrível. Eu me lembro quando a gente se encontrou pela primeira vez, agora já deu para ver, tipo, toda uma evolução ali no discurso ali, muito, muito, muito foda isso. E a gente ficou aí com uma galerona acompanhando a gente aí até agora. E, cara, quero abrir as portas aí para as perguntas aí, galera que quiser mandar pergunta, fiquem à vontade. E aí a gente tem aqui os agradecimentos da galera, né? Tem lá o Leonardo Lima mencionando que sabe muito bem o que é isso ali no início da sua apresentação. A Thaisa Neves mandou um excelente, o Bruno Hashimoto, excelente, Fabiano também, Thaisa. A Thaisa brincou aqui e botou assim, mostra um robô rodando, né? Ela fez que eu lembro que lá no Globotech teve, não teve? Teve. Lá no Globotech teve. Vou colocar até o link aí. Bota aí. Eu vou colocar um robô rodando aqui, que eu não preparei um robô nessa apresentação específica. Eu te coloquei numa fria. Faz parte da vida, cara. Quem sabe fazer ao vivo ali, né? A Caroline mandou um show de bola, o Vitor também. Então, assim, cara, deu para ver aí que o feedback foi bem positivo, bem forte aí. E eu vou aproveitar também, galera, para colocar aí o link, né, como eu mencionei aqui, do Globotech, de quando o Antônio estava lá com a gente. E aí começam a surgir as primeiras perguntas aqui. Valeu, Leonardo, abriu as porteiras aí. Ele mandou assim, vocês utilizam Python ou um framework? Então, cara, Leonardo, a gente utiliza Python também, tá? Majoritariamente, a gente utiliza uma ferramenta de mercado chamada Automation Anywhere, mas a gente usa também bastante Python por duas razões específicas, tá? A primeira é que o Python ele tem uma tratativa com dados muito melhorada, tá? Então, assim, quando eu vou trabalhar algum tipo de relatório que eu tenha recebido de um sistema para tratar aquela informação e depois cadastrar ela no sistema B, nesse momento, esse é o momento certo de usar o Python para fazer todo esse tratamento. Pela razão da performance, o Python vai tratar aquilo ali no contexto do data frame, vai fazer isso com uma agilidade gigantesca, e também pela característica do licenciamento, né? As ferramentas de mercado, de uma forma geral, o licenciamento ele é como se eu estivesse disponibilizando para você um notebook, um desktop, para você ficar executando aquele processo, clicar na tela tal, copiar o dado, traduzir a informação, levar para a tela B. Tá? Então, basicamente, é como se eu estivesse te dando um desktop. Claro que o robô é muito mais rápido que o humano, e ele faz esse giro bem mais rápido. Mas, quando eu faço
consigo, dentro do desenvolvimento, botar ainda mais performance, significa que aquele processo vai terminar de executar mais rápido e eu vou ter aquela licença disponível para executar um outro robô na sequência mais rápido também. Então, eu consigo utilizar a capacidade daquela licença de forma mais inteligente quando eu incorporo o desenvolvimento mais rápido e com licenciamento free. Então, sim, cara, a gente usa bastante Python e também usa C# nas automações. Então, eu estou vendo aqui a pergunta do Leonardo, perguntando sobre o uso do Selenium. Para esse tipo de desenvolvimento que o Selenium conseguiria trazer para a gente usa Automation Anywhere. Tá? E aqui tem uma explicação. A IDE de construção, o estúdio de construção do Automation Anywhere, ele traz mais produtividade. Então, o trade-off aqui é custo de licenciamento versus custo de construção. Então, a gente usa uma plataforma de mercado que me traz mais velocidade para a construção do que o Selenium me traria. Tá? Então, quando eu vou fazer esse tipo de mapeamento que o Selenium me traz essa possibilidade, a gente usa o estúdio da plataforma. Quando eu vou fazer tratamento de dados, a gente usa o Python. Tá? Isso não é uma regra 100% verdadeira para todos os casos, porque a gente sempre analisa no 1 a 1. Mas, em linhas de regra, é mais ou menos assim que a gente adota o desenvolvimento. Aqui era um exemplo que a gente tinha uma ferramentinha que a gente construiu no Excel. Eu construí, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui não é nenhum robô real que a gente tenha construído na Globo. E a proposta aqui era olhar esse robô, esse Excel, para configurar alguns fatores de balanceamento para fundos de investimento. Então, é o Excel que gerenciaria uma carteira de investimento de alguém. Tá? Então, ele olharia ali esses fatores de balanceamento no Excel, ele acessa o site para pegar esses fundos de investimento, copia esses dados de cotações e atualiza o próprio Excel com esses dados. Depois ele vai no valor econômico, baixa alguns indicadores econômicos e traz de volta para o Excel. Vou mostrar aqui para vocês o robozinho rodando. Tá? Deixa eu dar um playzinho nele aqui. Então, acho que isso aqui já dá para exemplificar o que é um processo, o que é uma automação robótica. Tá? Vamos lá. Ali o desenvolvedor solicitou que eu dê um play no robô, né? Mas na prática o robô roda de forma agendada. O robô foi lá, abriu o site, né? Esse fis.com.br, tá? Copiou um índice, colou aqui no REC 11, vai pegar agora o new 11, vai pegar aqui, vai para copiar o índice desse cara, vai trazer para cá qual é o valor que ele está nesse dia que esse robô rodou, tá? Isso aqui é um vídeo gravado. Bateu no site mais uma vez, vai pegar mais uma informação, tá levando para a planilhazinha, colocou aqui, e com isso, essa planilha, por trás dela, ela já está se auto-rebalanceando, rebalanceando a carteira de investimentos. E sugerindo Opa, agora está com áudio, Bernardo. Foi. E sugerindo obrigado. Valeu, cara. Sugerindo para o dono dessa planilha aqui, para o investidor, quais são as operações que ele precisa executar. Deixa eu dar um pause aqui quando aparecer a planilha. Então, aqui ele está atualizando essa informação para essa planilha sugerir para o investidor o que ele precisa comprar e o que ele precisa vender para ele manter a carteira dele balanceada de acordo com esse fator que ele configurou. Ou seja, isso aqui é totalmente hipotético, tá? Não é a carteira de ninguém real, tá? Mas digamos que esse investidor em especial gosta desses papéis e para cada um desses papéis ele entende que uma composição de carteira ideal, baseado no quanto ele confia de cada um desses papéis, é 15% nesse cara, 15% nesse outro, 10% nesse outro. Então, essa planilha aqui, essa ferramenta por trás, está rebalanceando a carteira dele e o robô que está fazendo é atualizando aqui o que ele precisaria fazer. Poxa, gente, o robô já está até fazendo isso. Ele poderia chegar lá na operadora e fazer a aplicação e fazer lá solicitar a ordem de compra, a ordem de venda? Claro que sim. Tá? Como aqui era só um exemplo, a gente não programou isso. A gente programou, até porque também eu ali no desenvolvimento rápido, o robô fazer nenhum investimento para mim,
né? Mas ele está aqui fazendo a sugestão para esse investidor aqui, qual é a carteira ideal para esse cara trabalhar. E agora ele está indo no valor econômico para buscar aqueles índices para atualizar. Deixa eu adiantar aqui o processo, para atualizar esses índices aqui nessa parte do robô, da planilha, para dar um pouco mais de tranquilidade e segurança para esse investidor poder fazer essas operações de compra e venda. Bom, esse aí foi um exemplozinho de um robô rodando. Cara, é maneiro, muito maneiro, Antônio. E, pô, obrigado aí por ter segurado minha barra aí, que caiu tudo aqui, aí não voltava. Agradecer você Tranquilo, e o seu robô aí por terem segurado aí, valeu mesmo. Valeu, cara. E, bom, tá isso. Então, cara, ó, para pacote completo aí, espero que a gente tenha respondido suas perguntas aí. O Antônio correu atrás, conseguiu mostrar o robozinho aí. Mas com certeza, aí, ó, pacote completo. Com certeza aí, se quiserem adicionar ele no LinkedIn aí, podem ficar à vontade aí, que, cara, o cara é legal pra caramba mesmo, e se quiserem conversar além aqui do nosso encontro no TDC, fiquem à vontade.